Olá, meus amigos, meus irmãos, mais uma vez eu desejo saudar a todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Quero compartilhar com vocês no dia de hoje uma palavra de Deus que está registrada no livro de São Marcos, no capítulo de número 5, versículo 21 a seguir, que vai nos dizer da seguinte forma: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à beira da morte, rogo-te que venha e lhe imponha as mãos, para que sare e vivas. Foi com ele e seguia-o uma grande multidão, que o apertava. Então certa mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, ou nos dias de hoje uma hemorragia, né? E que havia padecido e gastado tudo quanto possuía com muitos médicos, sem com isso nada vir a melhora, né? Ter nenhuma melhora, vir a aproveitar, né? Aquilo que ela gastou. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou nas suas vestes, porque dizia no seu coração, caso, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Louvado seja Deus, meus irmãos. É uma palavra conhecida de quem aprecia, né, ler a palavra de Deus, buscar aprofundar, conhecer a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui nós vemos aqui um episódio, né, que ocorreu no período do ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando aqui na terra ele palmilhou, né, fazendo a obra de Deus, né, ele falava do meu Pai, que hoje é o nosso Pai, né, que nós agora também, por herança, né, somos feitos filhos, né, que éramos apenas criaturas, né. Antes de aceitar a Cristo, nós éramos criaturas, hoje somos filhos, né, somos herdeiros, né, ou co-herdeiros, porque a palavra de Deus diz que o Senhor veio para o povo de Israel, né? Mas aí, o povo de Israel o rejeitaram, não aceitaram ele como Messias. E ali ele estendeu essa graça, essa salvação, essa dádiva, né, de poder ser salvo também pelo sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Ou seja, ele deu o direito para todos quantos crerem ou crescem, né, no seu sacrifício, pudessem vir a ser salvos. E eu louvo a Deus, glorifico o teu nome, porque me alcançou, né? Em 2024, né? Para 2025 nós estamos aqui, para a glória de Deus, com um passaporte na nossa mão, né? No nosso coração, com Cristo em nossa vida, sabendo que Jesus Cristo padeceu muito ali, mas ele conseguiu, né, angariar muitas vidas, muitas almas, tanto no seu tempo, né, como até os dias de hoje, e continua ganhando todos os dias. Pessoas se convertem ao Senhor, esvaziando a fileira que vai para o inferno, né, porque muita gente está caminhando a passos largos para o inferno e deixando de aceitar o caminho da salvação, né. Louvado seja Deus. Irmãos, já entro na mensagem ali, quero falar um pouco sobre o aceitar. Muitas vezes eu acho que nós erramos de falar que, você quer aceitar a Jesus? Quem é o pecador para aceitar Jesus? O pecador, ele tem que ser aceito por Jesus. Nós temos que ser aceitos, porque Jesus morreu para nos salvar ali na cruz do Calvário, como eu acabei de dizer. Então agora é Ele que vai selecionar quem Ele quer. Então a gente prega a palavra de Deus, ela é semeada, jogada, como a própria Bíblia diz, né? Jogada na terra, né? Que a terra, no caso, são as vidas que escutam, as pessoas, as almas. Porém, são pouca terra boa, pouco coração que se entrega, né, que se abre para essa palavra, para poder ouvir a palavra de Deus,
para poder dar ouvido, né, ao santo evangelho de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então, nós vemos que não é nós que temos que o aceitar, e sim Ele que tem que nos aceitar. Eu louvo a Deus que Ele tem nos aceitado. Amém, meus irmãos? Então, nós voltando aqui à palavra que nós acabamos de ler, a Bíblia diz que Jesus ia seguindo, né, ali, e uma grande multidão ali o acompanhava. Eu costumo dizer que havia naquele tempo 3 multidões que procuravam seguir Jesus. A primeira multidão era a multidão das pessoas de bom caráter, bom coração, de humildes, né? As pessoas que a palavra de Deus falava fortemente em suas vidas, em seus corações. E estas pessoas vinham a se converter, vinham a se alegrar ao ouvir a palavra de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E ali eles estavam com Jesus para ouvir a sua palavra. Eles o acompanhavam pela a comida celestial, que é a palavra de Deus, pois eles tinham sede, a alma deles tinha sede de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto nós já falamos da multidão, por exemplo, que seguia Jesus pela palavra, tinha mais 2 multidões. A multidão que seguia Jesus pela comida física, material, pela multiplicação dos pães, por tudo que Jesus dava a eles quando estavam num local longe de comércios. E ali nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele só age, irmãos, quando o recurso humano está difícil, ele está impossível. Ficou comprovado até mesmo por esses milagres que ele fez aqui. Porque se fosse próximo ao comércio, eu creio que o Senhor não teria necessidade de fazer multiplicações. Então, ele mandava que alguém fosse lá comprar, e sempre tem alguém que tem uma condiçãozinha melhor que o outro, né? E abre o coração para cooperar na obra de Deus. Mas, quando Jesus fez estas multiplicações que a Bíblia relata, nós notamos, né, que ele estava em um local distante do comércio. E por estar distante do comércio, os discípulos disseram que se eles fossem ser dispensados ali para irem para suas casas, para chegar em casa e se alimentarem, eles não iam conseguir, porque já havia passado o dia todo, né, aos pés do Senhor Jesus ali, para aprender da sua palavra. Então a Bíblia nos diz que se eles fossem liberados ali, eles iam desvanecer e não ia chegar. Então louvo a Deus porque Jesus Cristo ele deu socorro, e ali eles puderam, né, ser alimentados pelo milagre da multiplicação dos pães. Louvado seja Deus. A terceira multidão, qual é, irmão Carlos? A terceira multidão era os fariseus, era os perseguidores da obra de Deus, eram os Sanbalates e Tobias que viviam através, ou melhor, a procura de pegar uma palavra de Jesus que o pudessem acusar. Mas não sabia eles que Deus, na sua onisciência, já conhecia os seus corações. E quantas das vezes Deus ele respondia, às vezes, um pensamento daqueles homens incrédulos, né, que eram os religiosos da época, que tinham ciúmes, porque Jesus ele estava atraindo o povo, mas Jesus não atraía o povo como eles, com interesse de se aparecer, e sim para os salvar. Eu louvo a Deus porque a palavra de Deus ela é muito rica e ela é muito ampla, né? Então aqui, meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, Jesus foi com Jairo, sentindo a casa de Jairo para socorrer aquele pedido daquele oficial. E ao chegar, aliás, antes de chegar ali na casa de Jairo, a palavra de Deus nos diz que um outro milagre o interceptou ou o solicitou. Qual foi este milagre? Uma outra pessoa com uma necessidade também muito necessária, né? Que era aquela mulher que há 38 anos padecia de um fluxo de sangue. E ali aquela mulher, ela tinha uma fé aguçada pela necessidade que ela tinha de Deus e daquele milagre. Então ela disse no seu coração: se eu tão somente conseguir chegar e tocar nas vestes
Deste homem nazareno, deste homem que tem feito tantos milagres, eu serei curada e eu vou receber. Aquela mulher determinou no seu coração que ela iria receber. Aquela mulher colocou no seu coração que ela estava a postos para receber aquele milagre. E Jesus, ele requer isso de nós, que nós determinemos aquilo que nós precisamos e aquilo que nós queremos receber. Porque se nós só ficarmos pedindo, é como estar batendo em lata. Ouvir palavras de Jesus está cansado de ouvir, ele quer ouvir uma oração sincera, uma oração decisiva, aquela oração que você faz com fé e diz: Senhor, eu preciso e é agora. E ali você deposita aos pés dele toda a sua fé, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, e eu tenho certeza que Deus, ele não vai te deixar te despedir vazio. Aleluias. Então, quando a palavra de Deus diz que quando ele cura aquela mulher, quando a mulher toca nas suas vestes, ele sente que dele saiu virtude. Aí ele diz: quem me tocou? Aí Pedro, que sempre toma a palavra, né? Ele era o que primeiro falava, né? Hoje, se fosse nos dias de hoje, alguém ia falar que ele era entrão. Mas não é, que ele tinha aquela autoridade, né? Aquela intimidade com Deus, com Jesus. Então ele dizia: Senhor, mas como tu dizes quem me tocou? Se a multidão te oprime, te aperta e dizes quem me tocou? Ele disse: não, Pedro. Eu estou dizendo que alguém me tocou diferente, porque senti, Pedro, que de mim saiu virtude. Então aquela mulher, vendo aquele episódio ali, vendo aquilo que estava acontecendo, ela viu que não tinha como esconder. Porque ela estava diante da vida, diante do Deus onisciente, onipotente, onipresente. Então ela pegou e chegou e disse: meu Deus, me dei mal. Mas tá bom, eu vou lá, vou me confessar. E chegou e disse: foi eu, Senhor, que te tocou. Aí o Senhor Jesus falou assim para ela, que perdoados estavam os pecados dela e que ela estava sendo livre naquele momento daquela enfermidade tão cruel. Então, meus irmãos, aqui nós aprendemos que nós temos que ter fé quando nós pedirmos algo para o Senhor. E temos que ter persistência também. Louvado seja Deus. Aí a Bíblia vai nos dizer que ele segue o seu trajeto, e ao chegar ali na casa de Jairo, aquele povo, aquele alvoroço, porque a menina já estava, na verdade, já tinha morrido. E quando Jesus chegou, ele disse ao pessoal que estava ali na sala para que pudessem baixar o tom, que estavam todos chorando, eles ganhavam. Eles eram um pessoal que a funerária de antigamente, eles tinham um povo ali que eles ganhavam para prantear, para chorar nos velórios. E ali Jesus chegou e disse: não, cale, pode calar, porque a menina só está dormindo. Aí o pessoal riram dele, porque sabiam que ela havia morrido. Mas Jesus ali, ele chamou apenas os seus companheiros de confiança, né? Ele não chamou Tomé, porque Tomé poderia duvidar, né? Ele já conhecendo Tomé, né? Ele sabia, ele já havia, nesse dia, ele já tinha visto aquele dia que ele mesmo havia ressuscitado e aparecido a Marta, Maria Madalena e aos seus discípulos, e viu na sua onisciência que Tomé ia duvidar, que Tomé fez aquele episódio que ele fez lá, né? Jesus, ele nesse dia aí, ele já sabia disso. Por isso ele chamou a Pedro, Tiago e João, os homens de confiança dele e de fé. E ali entraram, e quando ele orou, para resumir, ele orou por aquela menina, e aquela menina levantou, aquela menina sentou na cama, e os seus pais a deram o que comer, né? Alimentaram ela. Então, meus irmãos, aqui fica para nós uma mensagem de que para Deus nada é impossível. O que está faltando na minha e na sua vida é fé, é determinar o milagre, é estar também andando em conformidade com a palavra de Deus. Porque se você estiver com crédito, você vai... Exemplo, vou te dar um exemplo. Você tem algum saldinho na sua conta, você só tem aquele saldo para gastar. Se você colocar acima daquilo, vai dar saldo insuficiente. E a fé é a mesma coisa. Se você não tem em depósito, oração, jejum, santidade, separação com o pecado, com o mundo, como que você vai chegar diante de Deus e pedir um milagre e querer usar a sua fé? Você vai poder até falar que você tem fé, mas você não tem depósito. E para ter essa autoridade,
intimidade com o milagre e com o dono do milagre, a gente tem que ter em depósito. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue falando ao seu coração. E você que ainda não é evangélico, não aceitou a Jesus, aceite a Jesus. Ele vai mudar a sua vida, o seu rumo da sua vida vai mudar. A situação dentro do teu lar, as brigas vai terminar, vai diminuir em 98%, você vai ter alegria de viver, você vai ter alegria com seus filhos, com os netos, a convivência com a tua esposa, até mesmo as enfermidades vão ser curadas porque o dono da vida vai estar reinando na sua vida. Aceite a Jesus, sem contar que vai se livrar do inferno e vai morar juntamente conosco ali no céu de glória. E quem puder, diga amém. Glória a Deus.